Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live. Entrando Boa ao noite. vivo, entrando ao vivo aqui também no YouTube. Vamos preparar aqui a galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aí. Lembrando que a nossa live de hoje tem convidada especial. Estamos aqui com a Mari como convidada especial para a nossa live de hoje. E a gente vai falar aí sobre o tema dos traços de caráteres. Então, se você vem acompanhando a gente aí nas últimas semanas, a gente fez uma pegada bem forte aí falando sobre, né, quais são os 5 traços de caráteres existentes que todo ser humano tem, quais que são as 5 feridas emocionais relativas a esses traços de caráteres. E nessa live de hoje, né, lembrando que nas outras lives a gente falou separadamente de cada um deles, e nessa live a gente vai unir tudo, a gente vai falar de tudo junto, né, qual que é a importância que cada traço de caráter tem. Então, para você que está entrando agora aí, já vai chamando os amigos para poder participar da nossa live. Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui o link. Fixar o tema. Fixar o tema aqui. Vamos entrar aqui no Facebook. Galera galera do YouTube aí. Chama a galerinha aí, copia o link e bota aí nos grupos de WhatsApp. Quem tá no Instagram aí, pode convidar a galerinha direto aí da live. Tem um aviãozinho aí na parte inferior direita da sua live. Basta você selecionar alguns amigos aí e convidá-los para poder estar participando aí da nossa live de hoje. Tô fazendo a minha parte aqui, tô convidando a galerinha. Vamos convidar a galerinha aqui para participar. Vou botar aqui no grupo de WhatsApp. Ixi, não tá funcionando aqui não. Vamos lá. Vou convidar a galera aqui. Chama todo mundo. Chama todo mundo para nossa live. Eita. É isso aí. Então vamos lá. Tudo certinho. Show. Então, se você que acompanhou nossa live aí, você já sabe que existem 5 feridas emocionais que todo ser humano tem. E relativas a essas feridas emocionais, existem os traços de caráteres, que são o traço de caráter do esquizoide, o traço de caráter do oral, o traço de caráter do psicopata, do masoquista e do rígido, totalizando 5, relativo que às 5 dores existenciais, 5 feridas emocionais que todo ser humano tem. Ferida da rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. E aí a gente passou aí por todos esses traços e a gente comentou sobre a importância da gente saber quem a gente é. E daí eu começo essa live hoje te perguntando. Seja bem-vinda aí, Renata, à nossa live. Boa noite, Renata. Eu inicio essa live perguntando para você. Você sabe quem você é? Será que você sabe de fato quem você é? Reflita sobre essa pergunta aí durante alguns segundos. Que eu vou fixar o tema aqui, que eu esqueci. Para a galera que for entrando já saber do que se trata o tema. Ó, qual a importância de... Vamos fixar o tema aqui. Fixado o tema, seja bem-vindo, Gleidinha, à nossa live de hoje. Então, volto a essa pergunta aí que eu acabei de fazer para você. Você sabe quem você é de verdade? Por que eu estou perguntando isso? Porque é um passo muito importante. Se você quer ter mais resultados na sua vida, se você quer gerar resultados para sua família, para as pessoas ao seu redor, se você quer impactar as pessoas positivamente, né, lembrando que você é uma máquina de transformação independente do que você faça, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa saber quem você é, como a sua mente funciona, né, como o seu corpo funciona. Você precisa entender que a sua mente e o seu corpo eles estão conectados,
né? E esse foi um dos princípios que a gente trouxe dentro das lives das semanas anteriores, né? A gente explicou para você que a nossa mente e o nosso corpo eles estão interligados. E através dessa interligação que há entre a mente e o corpo, e baseado nessas 5 dores, dessas feridas emocionais que existem, que todo ser humano passa, nós vamos formando a nossa mente, formando como ela funciona e em função disso, da intensidade com que esses traços de caráteres estão presentes na nossa vida, a gente consegue também um formato de corpo. Então, fazendo uma engenharia reversa, através do formato do seu corpo, você consegue entender como a sua mente funciona e, por consequência, você consegue aí também entender a história da pessoa. A gente está online em 2 plataformas, então não estranha se eu ficar olhando muito para cá, porque aqui é a galera do YouTube e aqui é vocês, são vocês. Então a gente está no YouTube e está no Instagram. Então às vezes eu vou olhar para a câmera do YouTube e às vezes eu vou olhar para a câmera do Instagram. Beleza? Então bora lá. O primeiro traço de caráter que a gente explicou foi o traço de caráter do oral. Ah, é a Juju. Seja bem-vinda, Juju. O primeiro traço de caráter... Eu vou fazer foi o esquizoide. Vou fazer um resumão só para você entender. Todos nós, seres humanos, passamos por um processo específico. Um processo chamado mielinização da medula espinhal. Todo ser humano vai passar. Esse processo acontece em que período, Iago? Esse processo acontece desde quando a criança é concebida no útero da mãe até os 5 anos de idade aproximadamente. E dentro desse processo, acontecem 5 etapas nesse processo de mielinização. E dentre essas 5 etapas, a criança ela vive 5 feridas emocionais, que é a ferida emocional da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Todo ser humano vive essas 5 dores, de acordo com o que ele vai vivendo aí da concepção até mais ou menos 5 anos. E de acordo com a intensidade com que essa dor está presente na vida dessa criança, essa criança vai ganhando características no seu cérebro inicialmente. Vão se formando o quê? Sinapses neurais no cérebro dessa criança e ela vai gravando todos esses aprendizados. E esses aprendizados vão dando o quê? Um formato para o corpo dessa criança. Por quê? Porque tudo trata-se de energia. O mundo está repleto de energias, boas e energias ruins. Então, esse sentimento, essa ferida emocional que a criança vive nessas fases, vai moldando a mente dela, e como a mente está conectada com o corpo, vai dando um formato específico para o corpo da criança. E daí ela cresce com determinadas crenças, com determinadas sinapses neurais formadas baseado em cada uma dessas dores, que eu vou explicar bem rapidinho. E esse formato da mente, esse formato do corpo vai gerar alguns resultados para a vida dessa pessoa. Ela vai ser uma pessoa X, lá na essência dela. E o porquê que o mundo ele tá do jeito que tá? Desgovernado, muita coisa ruim acontecendo. Porque as pessoas elas nem sabem que isso existe. Elas nem sabem que elas passaram por essas 5 feridas emocionais e isso moldou a sua mente e o seu corpo. Então as pessoas, consequentemente, não sabem quem elas são de verdade. E por elas não saberem disso, o universo, a sociedade, né, às vezes familiares, marido, esposa, filhos, colocam uma pressão em cima das pessoas para elas serem outras pessoas que elas não são na essência. Ou seja, às vezes a pessoa é uma pessoa mais reservada e a sociedade, a família, o marido, a esposa colocam uma pressão para ela ser espontânea, para ela falar, e ela não é assim, não é característica dela. Então isso daí acaba forçando a barra e fazendo com que aquela pessoa não seja quem ela é de verdade. E eu preciso te falar uma coisa, tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que não é a nossa essência, gera dor, gera muita dificuldade, gasta muita energia do seu cérebro. E uma hora isso vai virar uma doença na sua vida. E daí que vem aquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas. Né? Quem aqui já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas? Dá um alô para eu saber se você já ouviu falar. Porque são doenças o quê? Que elas estão na nossa mente e com o tempo elas vão manifestando no nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é como se fosse um espelho do que está na nossa mente. Então o nosso corpo ele tenta nos avisar de que algo está errado aqui dentro. Através de uma dor de cabeça, de uma dor na coluna, de alguma coisa no estômago, tudo o seu corpo vai avisando. E a cultura asiática, ela já tem uma cultura mais voltada para isso. Para você
olhar mais para dentro de si, para você entender melhor como você funciona, como é a sua essência. Então a cultura asiática tem um pouco mais disso. Já a gente aqui no Brasil não tem tanto essa cultura. E é isso que eu estou tentando mostrar para você. Que é importante você olhar para dentro de si e você entender quem você é. Certo? E antes da gente continuar, tá bom o áudio? Coloca pra mim se tá bom o áudio, que a gente não tá utilizando microfone aqui no Instagram. A gente só tá utilizando microfone no YouTube. A galera do Instagram aí, coloca pra gente aí se tá ok. Dá um uma nota de joinha. 0 a 10 aí. Uma notinha de 0 a 10. E se você entrou agora, o que eu vou te pedir? Vamos levar junto esse conteúdo adiante? Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas? Porque daí eu vou te fazer um pedido para você entender o que você pode fazer para levar esse conteúdo mais adiante, para entregar esse conteúdo para mais pessoas. Para a galera que está no YouTube, o que vocês precisam fazer? Tá assistindo o vídeo, clica já no gostei, deixa o seu like aí no vídeo e compartilha ele com alguém. Tá? Então assiste ele até o final e compartilha com alguém. Então você vai apertar compartilhar, copia o link e cola no grupo de WhatsApp. Galera que está no Instagram, o que vocês podem fazer para ajudar? Existem duas formas de você ajudar a gente a entregar essa live para mais pessoas. Primeira forma é o dedo no coraçãozinho. Por quê? Porque quando você coloca o dedo no coraçãozinho aí, você mostra para o Instagram que o nosso conteúdo está sendo relevante e, por consequência, ele vai entregar para mais pessoas. E também você pode convidar as pessoas aí através do aviãozinho que tem na parte inferior da sua live. Então convida uma galerinha aí pra gente dar continuidade. Deixa eu convidar mais umas 2 pessoas aqui que eu ainda não convidei. E daí a gente continua aí no nosso conteúdo. Então bora lá. O primeiro traço de caráter que todo ser humano tem é o traço de caráter do esquizoide, que a gente falou. E esse traço de caráter ele é formado lá na fase de gestação. Então quando a criança está sendo gerada na barriga da mãe. E qual que é a dor do esquizoide? É a dor da rejeição, certo? Se você não entender muito o ritmo dessa live, porque não tem como a gente falar de todos os traços de caráteres no detalhe, porque a gente precisou de uma semana, 2 lives por traço de caráter para falar de tudo, então a gente vai fazer um resumo bem rapidinho. Se você não entender, anota a sua dúvida, no final você pode perguntar, mas se a gente não conseguir responder no final, a gente tem todas as lives salvas por enquanto. Tá? Eu não sei até quando essas lives vão ficar gravadas, mas tem no meu IGTV. Então a galera que está no YouTube, entra no meu Instagram, @IagoRamosOficial. No meu IGTV tem todas as lives salvas, tá? De todos os traços de caráteres. Do esquizoide, o oral, todos eles estão salvos. Então o esquizoide, o período dele é na gestação, relativo à dor da rejeição. Então como que funciona uma pessoa que é esquizoide? É uma pessoa que geralmente ela vai ter o corpo mais magro, um corpo com menos energia e mais energia na cabeça, com a cabeça mais em evidência. Por quê? Porque ela vai ser uma pessoa que vai ter o recurso de quê? Da criatividade, do raciocínio lógico. Então, o tipo de pessoa que tem esse traço de caráter como principal, ela vai ter uma facilidade a mais para poder ser criativa, certo? Para poder criar novas ideias, para poder ter lógica. Porque esse é o grande recurso do esquizoide. Daí eu explico lá na live do esquizoide o porquê disso. Então assiste lá depois. O segundo traço de caráter é o traço de caráter do oral. Eu vou deixar a Mari falar para vocês aí o traço de caráter do oral, que ela tem aí o traço de caráter bem elevado. É o meu segundo traço de caráter bem alto, né? 30 e poucos %, agora eu não lembro direito. Acho que é 30. 30, né? Então, assim, são pessoas que tiveram a dor do abandono, né? E acontece na fase de mielinização, quando tá aqui nessa região aqui, né, da cervical aqui do pescoço. Então, o que acontece? Lá quando a criança tá desenvolvendo ali, acabou de sair do útero da mãe, o mundo dela é só a mãe naquele período da amamentação. Tudo que ela consegue se comunicar é através do quê? Do choro. Então, ela vai sempre estar ali utilizando justamente essa região aqui, onde fica a boca. E aí o que acontece? Às vezes a criança tá até com uma cólica, ou a mãe tá lavando uma louça lá, e aí a criança quer alguma coisa e ela só sabe se comunicar chorando, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai chorar, porém o espaço de tempo que tem da mãe parar de lavar a louça e ir lá ver a criança, ver o neném,
ele se sente abandonado. Ou, por exemplo, é uma cólica e a mãe dá o mamar. Ele se sente com a dor do abandono, que ele não está sendo atendido exatamente com aquilo que ele quer. E aí que cria-se a dor do abandono, tá? Então, o segundo traço de caráter, a dor é a dor do abandono. E os recursos que essas pessoas que têm esse traço de caráter alto têm são pessoas super comunicativas, são pessoas que têm uma empatia muito grande pelas pessoas, elas gostam de calor humano, elas gostam de abraçar, elas gostam de encostar nas pessoas quando fala, conversa, então elas têm uma comunicação muito boa com as pessoas, elas conseguem interagir melhor, né? Então são pessoas que gostam de pessoas, gostam de estar o tempo inteiro com pessoas. E aí, se elas estão longe de pessoas, se elas se sentem sozinhas, elas ficam ali na dor do abandono, elas se sentem abandonadas e elas vão ficar tristes, vão ficar para baixo, tá? E então são pessoas assim extremamente comunicativas e gostam muito de estar perto de pessoas. E tem um fator também, o corpo, né? O formato do corpo dessas pessoas que têm o traço de caráter oral alto são arredondadinhos, né? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles ficam assim fofinhos, gostosinhos de apertar, para eles serem atrativos para as outras pessoas ficarem perto delas, para, né, as pessoas sentirem vontade de ficar perto delas. E também pelo segundo fator, de que exatamente pelo fato da parte da mielinização ser exatamente nessa região aqui onde fica a boca, e na época da criança lá, né, sofrendo a dor do abandono, e a mãe sempre dava o mamar, então tudo existia algo levando-se na boca. Ela sentia uma dor, uma cólica, o frio, qualquer coisa, a mãe dava o mamar, então tudo ela curava levando algo na boca. Então são pessoas que gostam de comer doce, por exemplo. Vão ser pessoas que têm um pouco de dificuldade até de emagrecer, tá? Por conta disso, porque se tiver na dor, ou a pessoa vai querer falar, porque são pessoas que falam muito, falam demais, ou vão querer comer, tá? Então esses são 2 pontos aí também interessantes do pessoal que tem o traço de caráter oral alto. É isso aí. E aí a gente parte pro terceiro traço de caráter, que é o traço de caráter do psicopata. Né? Para quem tá novo aí de primeira viagem, não se assuste com os termos, porque são apenas termos técnicos, tá? Deixa eu só entender, quem aqui é marinheiro de primeira viagem nesse tipo de live, tá? Quem aqui tá ouvindo sobre os traços de caráter pela primeira vez? Coloca a mãozinha pro alto aí, só para eu entender se tem muita gente ou se tem pouca gente que... Não, o Luiz não é marinheiro de primeira viagem. Você já até fez análise. Você já está acompanhando a gente há muito tempo. Quem é marinheiro de primeira viagem? Quem não está entendendo as palavras. Quem está ouvindo aí pela primeira vez. Ah, tá. Ele quer dizer que o traço dele é alto é o psicopata. O dele é do psicopata. Chegou sua vez, é verdade. Chegou sua vez. Quem é marinheiro de primeira viagem? Coloca eu aí. Juju e Thiago. Beleza. Então vamos lá, o traço de caráter do psicopata. É o terceiro traço de caráter que todo ser humano tem. Então para Juju e para o Thiago, que estão assistindo pela primeira vez, a gente está falando já de um pouco mais avançado, um pouco mais raso o conteúdo. Hoje é um resumo, né? Tá? Porém, existe uma profundidade maior nas lives que estão gravadas no nosso IGTV, no meu IGTV no caso. Então vocês podem assistir lá todos os traços de caráter, vocês vão entender. Pausou aqui, mas voltou. Vocês vão entender os traços de caráteres melhor. Então tem lá no IGTV. E o terceiro traço de caráter é qual? O traço de caráter do psicopata, que é apenas um termo técnico. Como que funciona esse traço de caráter? O traço de caráter do psicopata é o traço de caráter que acontece logo após a criança largar o período de amamentação. Então é um período onde que a criança ela deixa de ficar ali tipo assim, minha mãe é o meu mundo. Ela desgruda um pouquinho da mamãe para poder começar a interagir com o mundo ao redor dela. Interagir com os outros adultos, né? Com o papai, com o tio, com a titia, com o vovô, com a vovó. Então desgruda um pouquinho da mãe. E nessa fase a criança ela começa a ter uma nova percepção de trocas e acordos. Então justamente quando a criança ela começa a perceber assim, caramba,
Quando eu faço uma gracinha aqui, o meu pai, minha mãe, minha família me dá atenção. Quando eu falo uma palavra nova, todo mundo me aplaude. E daí a criança ela começa a perceber isso. Fala assim, poxa, toda vez que eu faço algo, eu ganho alguma coisa. Só que às vezes, os adultos eles estão fazendo outras coisas, estão conversando entre si e tudo mais, e não está dando atenção para aquela criança. E daí, nesses momentos, a criança ela sente a terceira dor que todo ser humano tem, que é a dor da manipulação. Então ela é uma criança que ela não tem um raciocínio lógico, uma mente de adulto para entender que os adultos estão conversando. Ela simplesmente se sente manipulada. Por quê? Porque quando ela estava fazendo gracinha, quando ela estava sendo bonitinha, todo mundo estava dando atenção. E daí na hora que ela mais precisa, os adultos estão lá conversando entre eles e deixaram ela ali. Ou seja, ela se sentiu usada. E o fato dessa criança se sentir manipulada, se sentir usada, faz com que o quê? Com que o cérebro dela, o sistema nervoso dela, grave esse aprendizado. E com isso, que esse sistema nervoso tente protegê-la de alguma forma. Então, como que o cérebro dela tenta proteger ela? Ensinando para ela que tudo trata-se de uma troca ou de um acordo. Então, essa criança ela vai ganhar habilidades, que é o quê? Habilidades de persuasão, habilidades de liderança, habilidades de articulação, porque ela vai tender a cair por dois caminhos. Ou ela vai virar uma criança super manipuladora no sentido de pirraça, vai começar a fazer pirraça e tal, pirraça para conseguir o que ela quer. Ou então ela vai começar a virar aquela criança que faz uma chantagenzinha daquelas baratas, né? Fica chorando com cara de gatinho. Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo, com o zoinho do gato de botas. Justamente por quê? Para ganhar o pai, a mãe e tudo mais. Por quê? Porque ela começa a entender que tudo trata-se de trocas e acordos e que ela pode manipular os elementos ao redor dela para conseguir aquilo que ela quer. E pelo fato dela ver essas situações acontecendo e gravando essas sinapses neurais, ela começa a ter uma percepção inconsciente de que ela é boa por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. Porque sempre que ela faz algo, ela recebe algo em troca, ela recebe amor, ela recebe carinho. Mas quando ela mais precisa, ela não tem. Então ela fala assim, eu não sou importante por aquilo que eu sou, mas sim por aquilo que eu faço. Então, as pessoas que têm esse traço de caráter mais elevado, elas vão tender a estar mais focadas na ação, no fazer. Por quê? Porque elas são importantes por aquilo que elas fazem. Elas têm isso gravado no sistema nervoso delas. Então elas vão ter essa tendência aí. E como elas sofrem essa dor na manipulação, elas criam esse recurso de articulação. Então são pessoas que são excelentes líderes, que são excelentes articuladores, são excelentes negociadores, então tem tudo isso, líderes. E esse tipo de pessoa também tem um detalhe, que é, dentre os 5 traços de caráteres, ela está no top 2 aí, entre os 2 traços de caráteres que tem a maior dificuldade de se entregar para o amor. E o porquê disso? Porque como ela tem essa percepção de que tudo é uma troca, um acordo, e que, ela acaba criando uma ideia de que para ela ganhar algo, ela tem que fazer algo. Ou então, se alguém está dando algo para ela, ela vai ter que fazer algo em troca. E pelo fato dela entender, né, gravar isso no sistema dela, que ela é importante por aquilo que ela faz, não por aquilo que ela cria um distanciamento do amor. Então, toda vez que uma pessoa tenta se aproximar dela e entrega o seu amor, o seu carinho, o seu coração para aquela pessoa que tem esse traço de caráter como principal, ela vai tender a ter um pensamento inconsciente, do tipo assim, essa pessoa ela tá me entregando o amor dela, o carinho dela, o coração dela. O que essa pessoa tá querendo em troca? O que eu vou querer? O que eu vou ter que dar para ela se eu aceitar o coração dela, se eu aceitar o amor, o carinho dela? E daí o psicopata ele fica com medo, fala, cara, se eu aceitar esse amor, eu vou ter que entregar o meu amor. E eu não quero entregar o meu amor, eu não quero ser usado, eu não quero ser traído, eu não quero ser manipulado. E daí aquela pessoa, ela recua e não se entrega para o amor. Então existe também essa dificuldade. Esse é o traço de caráter do psicopata, de uma forma resumida. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai mandando aí, que a gente vai sempre fazendo uma pausa entre um traço e outro. Tanto a galera do YouTube quanto a galera do Insta. Olá, Paulinha, seja bem-vinda. Olha lá, a Lucinéia falou que o traço dela é esquizoide e rígido. Olha lá, o Thiago falou que é bacana a proposta. Olha lá, a Juju falou que o Arthur faz o olhinho do gato de botas. Já fica de olho nele. Fica de olho.
E o formato do corpo, né, do psicopata? Como é que é? Então, o psicopata, ele traz um olho avaliador, tá? Então, assim, é aquele tipo de pessoa que quando ela tá dentro de um ambiente, você tende a ficar desconfortável, como se você estivesse sendo avaliado o tempo todo. Observada. Entendeu? Aquele olhar, tipo assim, meu, eu tô te filmando aí, cara. Então é esse olhar. A Lucinéia perguntou, na criança a análise é feita a partir de quantos anos? Ah, legal, boa Então, pergunta. é uma excelente pergunta. Então, Lucinéia, você consegue ir percebendo aos poucos isso na criança. É lógico que após os 5 anos é o ideal de se fazer uma análise numa criança. Que é porque quando daí termina, né? vai terminar o processo de mielinização completo, você vai conseguir ter uma melhor análise. Porém, antes desse período, você já consegue pescar muita coisa Tudo, quase do que está tudo. acontecendo com a sua criança. Inclusive, a minha filha, a gente já consegue perceber claramente alguns traços de caráteres que ela tem. A minha filha, ela tá com 4 anos, ela está caminhando para 5. Então, ela está na fase do rígido. E a menininha já tem uns traços de caráteres ali bem evidentes. Algumas características físicas e características comportamentais que já mostram um pouco dos traços de caráteres dela. Um deles vai ser oral, com certeza, porque a bichinha fala. Então, muito provavelmente vai ser igual assim aqui, ó. É uma oralzinha com rígido. Verdade. Mas então a gente consegue já perceber já algumas coisas sim na criança. É lógico que quanto mais idade ela tiver, mais facilmente a gente vai conseguir ver, mas isso não impede da gente conseguir enxergar alguns traços enquanto essa criança ainda não tem 5 anos. Tá? Principalmente a gente consegue enxergar muito também lateralidade, tá? Isso. Lateralidade que a gente fala é o pai e a mãe. Dependendo do lado das observações que você fizer, do lado esquerdo ou do lado direito da criança, você consegue saber o que aconteceu com relação ao pai ou com relação à mãe. Então isso é incrível, né? Porque hoje a gente parece até um raio laser, né? Então eu e a Mari... A gente fica analisando todo mundo na rua. Eu e a Mari, às vezes, a gente fica brincando, né? Tipo assim, porque a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque hoje a gente consegue olhar para uma pessoa e fazer um raio-x dela. Só de bater o olho. Ó, essa pessoa aqui, ó, teve algum problema com o pai. Na infância. Ah, essa daqui teve um problema com a mãe. Ih, aquela ali na amamentação faltou leite. Essa daqui teve uma gestação braba. A gente consegue saber tudo isso. Por quê? Só de olhar pra pessoa. Porque a gente vem trabalhando com isso, vem estudando com isso há muito tempo. Então isso é muito poderoso. E tudo isso que vocês estão aprendendo, é importante vocês utilizarem isso pro bem, tá, pessoal? Porque tudo aquilo que... Todo tipo de ferramenta, ela pode ser usada pro bem e pro mal. Né? O que vai mudar isso é o quê? É quem está utilizando essa ferramenta. Por exemplo, se eu te der um copo d'água para você pode utilizar ele para justamente beber água, que foi a proposta com que ele foi feito, ou simplesmente você pode pegar ele e tacar na cabeça de alguém, você pode quebrar ele, pegar um caco de vidro e matar alguém. É o mesmo copo, só que foi utilizado com finalidades diferentes. Então é importante você entender isso. Com grandes poderes traz consigo grandes responsabilidades. Né? Não foi assim que o tio do Homem-Aranha falou no filme? Então é isso. Vocês estão aprendendo coisas que você não encontra aí pela internet. Então assuntos profundos. Muitas pessoas já passaram pela nossa análise corporal e tiveram suas vidas aí mudadas, transformadas de um dia para o outro. Quem tá na live aí fez análise? Dá um joinha pra gente. Só pelo fato delas entenderem quem elas são. Porque quando você entende quem você é de verdade, você se liberta de pesos que você vinha carregando às vezes há anos. Pessoas doentes, pessoas com problema de coluna. A gente já teve pessoas que estavam indo para a 3ª cirurgia de coluna por causa de guardar o problema dos outros. E daí quando ela entende quem ela consegue jogar esses lixos fora e começar a viver uma vida mais leve. A gente já viu pessoas que eram quietas, pessoas que ficavam na dela e não sabiam porquê, e as pessoas julgavam. Ela falava, pô, você tem que falar, você é muito quieta, você fica no seu canto. Poxa, seja espontânea, fala. E a pessoa descobriu que ela era assim, que esse era o jeito dela. E tá tudo certo. Por quê? Porque você é quem você precisa ser. Para casais, né, é muito bom também. Exato. Para um ajudar o outro, um entender, saber qual é o momento certo, né, tanto de conversar, como saber o momento certo de fazer alguma coisa, colocar em prática alguma coisa, porque cada
cada um desses traços, né, tem o seu tempo, tem os seus defeitos, as suas dores, os seus recursos, né? E uma coisa importante do psicopata é que ele se desconecta muito fácil dos sentimentos, né? Isso aí. Então, assim, para casal, como a Mari falou, é sensacional. A gente tem feito análises com casais e tem sido muito bom. E às vezes não é porque o casal ele tá ruim no relacionamento. Porque todo relacionamento ele pode melhorar. Por mais que ele esteja bom, tudo que tá bom pode ficar melhor ainda. Então teve muito casal que fez análise corporal com a gente e fez separado, tá? Cada um faz o seu, separadamente. E depois, no final, a gente junta o marido e a esposa ali, junto com o casal, e faz uma devolutiva para eles em conjunto. A gente faz um crossover dos dois gráficos que a gente gera e faz ali uma devolutiva para eles. Olha só, você funciona XYZ, o seu companheiro ou sua companheira funciona XYZ. Para vocês viverem um relacionamento melhor, vocês precisam fazer XYZ. E daí a pessoa consegue entender exatamente o que ela precisa respeitar, o que ela precisa fazer para levar o relacionamento dela para o próximo nível. Exato. Isso foi muito, muito importante dentro do meu relacionamento com a Mari. Primeiro se entender, né? Cada um se entender como é que cada um funciona dentro de si mesmo. E depois entender o próximo ali, que geralmente, né, os casais, as pessoas mais próximas são os cônjuges, né? Isso aí. E daí você consegue entender o seu cônjuge, como ele funciona. Você consegue entender se é ciumento ou não, né? De acordo com os traços, olha lá. Não fala não também, que o seu também é. O seu tem 2 traços que são ciumentos. Verdade. Então é isso. E o quarto traço de caráter é o masoquista. Isso aí, o masoca, né, também é um termo técnico. Esse traço de caráter ele é formado durante o período de desfraude da criança, então o período que ela está saindo das fraldas, e justamente nesse período é onde está acontecendo a mielinização do esfíncter anal, que é o responsável pela criança conseguir segurar o cocô e o xixi. Então o que acontece? Nessa fase a criança ela vai fazer xixi, vai fazer cocô na calça. E tem muitos pais que às vezes tentam tirar a fralda da criança antes do tempo, porque essa fase é em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio, mais ou menos. Então os pais tentam tirar a fralda antes, isso daí acaba às vezes atrapalhando. Por quê? Porque toda vez que a criança ela fizer o cocô, fizer o xixi na calça, e alguém for lá falar com ela, ou dar bronca, ou seja o que for, ela vai tender a sentir a dor do masoquista, que é a dor da humilhação. Certo? Então, essa é a grande dor do masoquista. Ele se sente humilhado, se sente humilhada. Então, por exemplo, a criança foi lá, fez cocô na calça, e daí de repente chega o pai e fala: poxa, meu filho, o papai falou pra você não fazer o cocô na calça, pra você avisar o papai, porque você já é um mocinho, você já é uma mocinha. A criança, por mais que você fale desse jeito, ela vai sentir a dor da humilhação, porque ela não tem essa mente de adulto que a gente tem, pessoal. Então a criança ela vai se sentir humilhada, principalmente se tiverem outros adultos perto. Então ela vai sentir essa dor da humilhação. E às vezes chega o pai brigando mesmo: já falei pra você, já falei 2, 10 vezes, será que você não aprende? Pior ainda, a criança vai se sentir humilhada. E o que acontece? Mais uma vez, o cérebro dessa criança vai tentar proteger ela, porque esse é o papel do nosso cérebro, pessoal, nos proteger. E como que o cérebro protege? Criando uma sinapse neural, criando um aprendizado, uma neuroassociação. E o que o cérebro vai entender de uma situação como essa? Tudo aquilo que eu deixo sair de dentro de mim, algo que é natural, dá merda. Eu sinto a dor da humilhação. Então essa é a lógica que o cérebro entende. Ele deixou sair algo que estava dentro dele, que lá na infância é o cocô, é o xixi, e pelo fato de sair algo de dentro dessa criança, gerou uma humilhação. Então o cérebro associa isso, cria uma sinapse. E fala assim: toda vez que eu deixar algo sair de dentro de mim, vai dar merda, eu vou sentir a dor da humilhação. E daí essa criança, ela vai crescer e vai se tornar um adulto que tem medo de fazer merda, que tem medo de fazer as coisas erradas para não se sentir humilhado, para não se sentir humilhada. E o que vai ter de consequência com isso? Essa pessoa ela vai se transformar num baú do tesouro, numa panela de pressão que guarda todos os seus sentimentos. Então a pessoa que tem esse traço de caráter do masoquista é uma pessoa que tem a tendência de ser muito fechada, assim como o psicopata também tem essa tendência. Mas o masoquista ele tem uma tendência muito forte também de ser uma pessoa fechada,
de ser o esquizoide também tem essa tendência. O psicopata menos que o esquizoide, menos que o masoca, mas também tem um pouco. Mas o masoca ele tem essa tendência. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa que ele vai ter medo de fazer merda. E uma pessoa que tem esse traço de caráter como principal, você vira e mexe e vai estar vendo essa pessoa falar assim, putz, deu merda. Putz, acho que vai dar merda. Fiz merda. Sempre vai ter esse vocabulário. Porque esse é o grande medo do masoquista. É ele fazer merda. É ele fazer alguma coisa de errado e sentir a dor da humilhação. E daí essa pessoa, por ela sentir essa dor lá na infância, ela começa a ganhar recursos. E quais que são esses recursos? Recursos de suportar ali a dor da humilhação e suportar o cocô, segurar o cocô para poder não sair. Então essa pessoa ela ganha uma capacidade de suportar muito grande. E por ela ter que suportar e não deixar as coisas sair de dentro dela, ela começa a ganhar recursos como planejamento, como observação. Então as pessoas que têm esse traço de caráter como principal são excelentes observadoras e planejadoras. Por quê? Porque elas precisam calcular tudo ao redor delas para que elas não venham fazer nenhuma merda. Então é um tipo de pessoa que geralmente é mais lento ou mais lenta do que as outras pessoas para executar algo. Porque ela precisa ter certeza de todos os pontos, de todas as vertentes para poder tomar uma decisão, para poder fazer uma ação, para justamente não dar merda, para ela não sentir a dor da humilhação. Então uma pessoa adulta como essa é uma excelente executora, uma pessoa que no trabalho faz, executa, faz e acontece, suporta a pressão e vai, faz, pega pesado. Então esse tipo de pessoa geralmente tem um traço do masoquista. São excelentes pessoas para cuidar de processos dentro de empresa, de implementação de negócios, de gerenciamento de projetos. São pessoas para trabalhar nesse tipo de área, que suporta a pressão, que precisa de atenção aos detalhes, que precisa de planejamento, que precisa de um bom controle, de um desenvolvimento de um projeto. Então são profissões boas para esse tipo de traço de caráter do masoquista. Mais alguma coisa para falar do masoca? Masoca não. Ele é uma panela de pressão. Gente. É uma panela de pressão. E daí o que acontece? Uma coisa muito importante. O masoca, ele é uma pessoa forte. E ele costuma guardar os sentimentos dele. E não contar pra ninguém. Não abrir pra ninguém. E existe uma tendência muito grande de ele guardando e guardando e guardando e não ter mais espaço. Assim como uma panela de pressão. Se você encher ela muito, ela não vai ter mais espaço. Daí ela vai começar a esquentar e vai explodir. Vai pum, e vai voar feijão pra tudo que é lado. E no masoquista acontece da mesma forma. Por ele guardar muitos sentimentos, uma hora ele acaba explodindo. E daí, de duas uma, ou ele vai explodir e vai descontar nele mesmo, que é o masoquista que é mais carrasco, ou aquele masoquista que vai explodir e vai descontar em cima dos outros. Certo? Então são dois caminhos. Às vezes vai explodir e vai descontar em cima dos outros, ou vai descontar em si próprio. Sim. E por essa pessoa ser uma pessoa forte, as pessoas ao seu redor conseguem perceber essa força do masoca. E existe uma tendência muito grande de quem tem esse traço de caráter como principal atrair pessoas fracas, entre aspas, para perto dela. Ou seja, pessoas que não têm esse traço elevado, ele vai tender a atrair esse tipo de pessoa, porque é um tipo de pessoa que não tem muita ação como o masoca tem. E daí o que vai acontecer? Essas pessoas vão transformar esse masoca em um burro de carga emocional delas. Em uma privada emocional. E vai jogar toda a merda emocional em cima das costas dessa pessoa. E daí por essa pessoa muitas das vezes não saber dizer não, principalmente se ela tiver o traço de caráter do oral elevado também, ela vai começar a absorver os problemas das pessoas ao redor dela e vai absorver o problema do pai, da mãe, do tio, da tia, do colega, da irmã, da prima, do cachorro, do papagaio, do periquito. E daí vai chegar uma hora que vai ter tanta carga emocional, tanto problema nas costas desse masoca, dessa masoca, que ela vai começar a sentir uma dor, uma pressão muito grande. E é aí que aparecem as dores na cervical, as dores na coluna, as dores na lombar, é aí que aparece uma hérnia de disco, é aí que aparece um câncer na garganta. Isso daí é mais comum no oral, mas pode ser que aconteça também com masoca. E aí que aparece aquele negócio nas pernas, varizes, artrite, essas coisas. Tudo porque a pessoa ela tá segurando algo dentro dela que na verdade ela deveria deixar sair, certo? Então masoca tem essa característica.
E ele faz esse tipo de coisa porque ele quer sempre deixar o problema dele por último. Ele não quer mexer no problema dele, ele não quer resolver o problema dele, então ele fica pegando o problema dos outros para resolver, para não mexer no dele, porque o dele dói, né? O dos outros não dói tanto, então ele quer ficar ali pegando o tempo inteiro o problema dos outros para fazer isso. E o importante também, pessoal, é que cada um desses traços de caráter tem doenças específicas, tá? Por exemplo, do masoca, são essas doenças que o Iago falou. Então, a gente tá fazendo só um resumo aqui. Se você quiser saber mais, vai lá no Instagram do Iago, vê todas as lives no IGTV, que lá a gente tá falando um por um, 2 dias, 2 lives por semana a gente fez, falando mais detalhadamente de cada um deles. E a gente tem live também com convidado, né? Isso, pessoas que fizeram análise com a gente, falando como foi a experiência. É bem bacana de você assistir, né? Deixa eu entender aí, se vocês estão acompanhando aí a nossa live, o nosso conteúdo. Para eu entender se você está acompanhando, se você está entendendo, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Se você estiver aprendendo alguma coisa, tendo uma nova percepção, tendo uma sacada, utilize o nosso hashtag das nossas lives, que é o quê? O hashtag SacadaTop. Então escreve assim, hashtag SacadaTop, se você estiver entendendo o que a gente está falando, se você estiver acompanhando. Agora, se você não estiver acompanhando, você escreve assim, Iago, não estou entendendo nada. Pra gente poder saber, né, que você não está entendendo nada. E já coloca a sua pergunta aí. Coloca a sua pergunta pra gente poder responder até o final da live, beleza? E a galera do YouTube faz a mesma coisa. Escreve aí, hashtag SacadaTop. E a galera do Instagram pode encher de coraçãozinho aí que você vai mostrar pro Instagram aí que a galera tá curtindo. E vai mostrar aí a nossa live para mais pessoas. E daí chama a galera aí pra gente bater aí. Vamos tentar bater umas 15 pessoas aí ao vivo. Chama a galera no aviãozinho aí pra gente poder bater as 15 pessoas online aí. Beleza? E pra você também aí que não, de repente não tá acompanhando a gente, tá chegando agora. Eu vi que teve algumas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, né? A gente tá com uma promoção de análise corporal. Na verdade, uma mega promoção, uma super promoção. Para você que às vezes não está sabendo disso. As nossas análises corporais, elas estão saindo com 50% de desconto, pessoal. 50% de desconto. Até dia? Até dia 31, até sexta-feira. Então, se você já vem acompanhando, você entendeu a importância do autoconhecimento, você quer dar esse passo, quer entender quem você é de verdade, aproveita essa promoção. Entre em contato com a gente no direct ou então clica no botão que tem na minha bio e já vai direto para o WhatsApp tirar suas dúvidas. E também, se você quiser, tiver interesse em se desenvolver mais também, a gente tem um canal do Telegram que lá no link da bio também você consegue ter acesso. Tá? Tem algumas perguntas que fizeram pra gente lá nos stories. Depois da live aqui eu vou responder todas elas. Inclusive tem algumas perguntas que eu já posso responder aqui, bem rapidinho. Né? Tiveram pessoas que perguntaram assim... análise... caráter primeiro, para finalizar. Vamos terminar. A Mari tem razão. A Mari vai falar agora um pouquinho do traço de caráter do rígido, que é o 5º traço de caráter. Depois eu vou responder algumas perguntas que fizeram pra gente lá nos stories. E eu respondo as perguntas de vocês também. Tá? Deixa eu ver como é que tá o tempo de live aqui. A gente tem aí uns 15 minutinhos, dá pra gente tirar as dúvidas de vocês. A Juju já tá falando que quer fazer análise, isso aí. Isso aí. Vai ser muito bom, muito importante isso. Pois manda o direct pra gente. O 5º traço de caráter, gente, é o meu mais alto, que é o traço de caráter rígido, né? E ele acontece entre 4 e 5 anos, é isso? 3 anos e meio. Isso, 3 anos e meio a 5 anos, que é nessa fase que a mielinização está acontecendo nas partes genitais, né, da criança. Então ela começa a perceber, a ter sensações ali em relação, né, aos genitais. Então ela começa a ver que a menina tem pererequinha, o menino tem pintinho, começa a ter sensações, né, não é nada relacionado à sexualidade assim, tá, gente? São só sensações, ela começa a sentir aquela região, né, até então não explorada, não sentia nada. E é a fase que ela já tá ali um pouquinho maior, né? E o menino tende a ser o príncipe da mamãe e a menina a princesa do papai, né? Porque já tá maiorzinho e tudo. Só que o que acontece?
ao pai e a mãe, né, estarem chamando a criança ali, você é o príncipe da mamãe, a princesa do papai e tudo, ela se sente ali, né, importante para o pai e importante para a mãe. E o que acontece? A criança começa a perceber que todo mundo tem um casal. O vovô tem a vovó, o papai tem a mamãe, o tio tem a titia e ela não tem ninguém. E aí, pelo fato do papai chamar a menina de princesa e a mamãe chamar o menino de príncipe, ela vai querer fazer esse primeiro casal ali, com a menina com o pai e o menino com a mãe. Só que o que acontece? Ele passa ali a sentir a dor da traição quando chega a noite, você é ali, o dia inteiro você é a princesinha do papai. Chega a noite e o papai faz o quê? Dorme com a mamãe. Então ela se sente traída, ela acha que o papai tá traindo, tá trocando ela, né? E aí o que acontece? Ela vai sentir essa dor e ela vai desenvolver até um corpo mais curvilíneo, né? Mais arredondado, mais harmonioso, porque ela não vai querer, né? O cérebro ele tende a pensar dessa forma, para proteger essa criança, não vai querer perder para mais ninguém, porque ali naquele momento ela já perdeu para a mãe, né, no caso da menina, ou para o pai, no caso do menino. E vão ser pessoas na vida adulta que vão fazer muitas triangulações, né? Não só triangulações na vida amorosa, por exemplo, mas na vida mesmo, num geral. Por exemplo, vai ser uma pessoa que vai triangular trabalho e família. Vai querer estar lá no trabalho, desenvolvendo alguma coisa, fica até tarde, mas tá com a cabeça lá na família, querendo, puxa, eu podia estar lá, né, passando um tempo maior com a minha família e tudo. Ou ao contrário, tá lá com a família e pensando, puxa, não fiz hora extra hoje, não trabalhei mais, então vai sempre triangular alguma coisa. Nas relações amorosas é a mesma coisa, vai estar sempre ali, sempre indeciso. O rígido sempre vai ter dificuldade de decidir algo, sempre ele vai ter duas opções. São pessoas que não têm muito foco justamente por isso, porque tá sempre ali fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eles têm muita dificuldade de estar no presente, no aqui e no agora, justamente por isso também. Tá sempre com a cabeça no outro, tá aqui, mas tá pensando lá, tá? Então são pessoas que vão ter esses tipos de dificuldade. O recurso, né, que os rígidos têm são muito bons se forem comedidos, né? Se forem assim num grau normal ali. Se passar um pouco do grau normal, fica um pouco a mais. Que são pessoas muito competitivas, são pessoas proativas, tá? Que mais que o recurso do rígido? Então, são pessoas que elas são muito competitivas e perfeccionistas. Perfeccionistas, exato. Então, se a pessoa ela não tomar cuidado, se o rígido ele estiver na dor, ele vai tender a ter um perfeccionismo tão grande muito maior, que isso daí vai começar a afetar, a trazer dor para essa pessoa. Então, é muito comum você ver um rígido na dor quando ele é muito perfeccionista. Porque esse é exatamente o maior medo do rígido. É o medo de não ser perfeito, não ser perfeita. E ele se cobra muito o tempo inteiro, né? Ele se cobra muito. E toda vez que ele consegue, que alguém mostra de uma forma boa ou ruim, que ele não é perfeito, que ela não é perfeita, ele ou ela sentem uma dor muito grande de não ser perfeito, de não ser perfeita. São pessoas com um pouco de dificuldade de receber feedbacks, tá? Eu até dei o exemplo na última live aí, que eu vim aqui dar o meu depoimento de rígida, né? Que hoje eu tendo essa noção, eu tendo esse conhecimento de que eu tenho esse traço de caráter alto, hoje eu trabalho em casa, né? Até por conta da quarentena e tudo mais, e eu não consigo ter foco. E tá tudo bem, eu sou assim, e é ótimo, porque tem 5 minutos ali que eu tô fazendo um post e daqui a pouco eu tô lavando o chão da cozinha e tá tudo bem. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não tenho foco, mas eu consigo depois entregar. Por quê? Porque eu quero ser perfeccionista, eu quero ser perfeita e eu vou me cobrar pra entregar os dois. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Eu sou quem eu preciso ser. Então eu parei um pouco de me cobrar em relação a essas coisas, de repente, eu tô fazendo duas coisas aqui de novo, que saco e tal.
Não, tá tudo bem, eu preciso fazer isso até para me sentir bem. Então foi muito importante quando, né, eu conheci tudo isso, porque eu comecei a aceitar muitas coisas que eu fazia, né? Porque a gente entende o porquê que a gente é assim, aceita e tem consciência. E aí quando eu me cobro muito, e isso tudo a gente acaba fazendo também com o outro, tá? Esse traço de caráter. A cobrança não fica só com você mesmo. A gente também acaba cobrando muitos outros, acha que o outro também tem que ser perfeccionista, tem que fazer tudo perfeito. Então não é só com a gente que a gente acaba cobrando isso tudo, tá? E você se aceitando do jeito que você depois tem a consciência do que você pode melhorar ou não. Foi o que eu falei. Eu podia melhorar aquilo? Podia. Fazendo o quê? Deixando de me cobrar. Ou então, por exemplo, quando eu me cobro muito, quando tem alguma coisa que me deixa mal, que o rígido fica na dor, eu já sei e eu dou sempre um presente de relaxar. Porque o rígido é uma das coisas que prejudica o corpo, são as tensões. A gente fica tão assim, querendo ser perfeito, que a gente fica enrijecido, a gente fica duro e fica tudo tensionado. Então, uma das coisas que eu ofereço para minha rígida quando ela está na dor é relaxar, assistir um filme, assistir uma série. Aí eu chamo a minha oral, faço uma pipoca ou como um chocolate junto. E aí fica tudo bem, vem todo mundo pro recurso e aí eu melhoro bastante. É isso aí. Seguinte, deixa eu entender se vocês estão sacando, se vocês pegaram tudo que a gente passou. Agora se acabou, você né, tiver entendido, coloca aí hashtag #SacadaTop. Tiver pergunta, solta no chat aí que a gente vai responder. E eu preciso te falar uma coisa muito importante que é o objetivo dessa live, que é te falar o seguinte: todos os traços de caráteres que existem são importantes, tá? Não existe um traço melhor, um traço pior, Nem né? combinação. E nem combinação perfeita. Teve pergunta lá nos stories que eu vou responder daqui a pouco. Eu já vi a pergunta, mas não respondi, né? Perguntando, qual que é o melhor traço de caráter? Não existe O seu. melhor traço de caráter, né? O melhor traço de caráter, a melhor combinação é a sua. A sua combinação é a melhor. Então, entenda que você é quem você precisa ser. Essa lição que você precisa tirar dessa live, você é quem você precisa ser. E quando você descobre quem você é de verdade, você desbloqueia muita coisa dentro de você. Você desbloqueia um mundo de oportunidades. Por quê? Porque você passa a respeitar quem você é e passa a potencializar as suas qualidades, os seus recursos. E você consegue fazer isso daí, por exemplo, através de uma análise corporal com a gente. Então, se mais uma vez faz sentido para você, entra no direct depois e tira suas dúvidas, ou vai direto pro WhatsApp no botão do link da minha bio para tirar suas dúvidas e aproveitar a nossa promoção que vai até dia 31 com 50% de desconto. Beleza? Então é isso, entenda que você é quem você precisa ser. E todos os traços, eles têm um papel específico, tá bom? Todos eles têm um papel específico na nossa vida. E para você que vem acompanhando a gente, no próximo domingo, eu não sei qual que vai ser a data, a gente vai revelar uma surpresa para vocês aí. Uma surpresa top das galáxias. Então fica ligado aí. Domingo. Né? A gente vai soltar essa surpresa aí. Né? A promoção ela acaba sexta-feira e a gente vai contar uma surpresa aí no domingo. Então fica ligado aí nos nossos stories, no feed aí, que vocês vão ver o que a gente vai preparar para vocês. A gente está com 6 minutos para terminar a live. Eu vou responder algumas perguntas que vocês fizerem. E quem quiser, quando estourar o tempo de live, eu vou me despedir de vocês aqui. E quem quiser, vem pro YouTube. A gente está ao vivo aqui no YouTube também. É Iago Ramos, é só você botar Iago Ramos no YouTube. Aí você vai ver que tá ao vivo lá. Então você entra e a gente vai responder suas perguntas no YouTube. Beleza? Então vamos lá. É isso. Todos os traços de caráteres, eles são importantes. E daí eu trago um exemplo para você. Digamos que a gente fosse fazer um grande projeto, um projeto novo agora. Todos nós que estamos ao vivo aqui. Como que funcionaria isso? Para a gente projetar esse projeto, a pessoa que vai colocar isso no papel, que vai ter a criatividade, vai criar tudo, qual que é a pessoa perfeita para fazer isso? O esquizoide, que tem esses recursos. E daí a gente precisa do quê? De uma pessoa para poder falar para Deus e o mundo
que esse projeto vai acontecer. Quem que é a melhor pessoa para fazer isso? O oral, porque ele tem essa capacidade de comunicação, essa empatia, essa conexão com as pessoas. Daí a gente parte para a fase de estratégia de marketing, de divulgação, de vendas. Quem que é a pessoa estrategista? Quem que é a pessoa articuladora, persuasiva? O psicopata. Então o psicopata fica encarregado, né, fica encarregado dessa etapa para negociar e tudo mais. E daí quem que vai cuidar do gerenciamento de projetos? Quem que vai fazer aquele projeto que está no papel se tornar realidade e acompanhar tudo isso? O masoca. E por fim, quem que vai estar ali na linha de frente, executando ali aquele projeto, sendo a cara do projeto? Né? O rígido. Então, entenda isso, pessoal. Todos os traços de caráter, eles têm o seu papel. Tá? Quando eu não sabia quais eram os meus traços, quando a Mari não sabia, a nossa vida era bagunçada, pessoal. Era muito bagunçada, principalmente o relacionamento. Então, assim, para um casal, se um casal ele quer ter sucesso, quer ter sinergia, quer ter conexão, você precisa saber quem é o seu cônjuge. Você precisa conhecer quem é ele lá na essência. E através de uma análise corporal você consegue entender quem a pessoa é na essência. Já surgiu essa pergunta em algumas lives que a gente fez, falando assim, essa análise é igual aquelas análises que fazem na empresa, o DISC, MBTI, HMI. Não tem nada a ver, pessoal. Porque aquelas análises são análises comportamentais. Que elas analisam justamente o que? O comportamento do indivíduo. E já essa análise corporal analisa quem você é de fato. Porque o comportamento ele muda de acordo com o tempo, de acordo com a circunstância que a pessoa esteja vivendo, o comportamento muda. E já a essência não. Então, dentro dessa análise, a gente consegue extrair quem é a pessoa. E o mais legal é que a pessoa não precisa falar nada pra gente. Nada. Sem ela abrir a boca, a gente consegue, através do formato do corpo dela, saber quem essa pessoa é. E tudo com muita ética, tudo com muito respeito, tudo com muito profissionalismo. Certo? A pessoa não vai ter que ficar pelada na nossa frente, fica tranquilo. A gente só vai precisar ver o formato do corpo dessa pessoa. Então ela vai precisar vir com no máximo uma roupa mais justa pra gente poder ver o formato do corpo dela. Tudo feito pela internet. Isso já foi pergunta, top perguntas aí que fizeram pra gente. Feito pela internet. Numa chamada de vídeo a gente consegue ver isso. A gente consegue dar uma devolutiva. Perguntar o tempo de duração. Geralmente dura aí umas 2 horas aí essa análise. Então algumas perguntas que já fizeram pra gente. Casal pode fazer? Casal pode fazer. E deve fazer. É muito importante. Né? Se você quer ter um sucesso no seu relacionamento, ou então levar ele pro próximo nível, faça a sua análise corporal. Posso dar um exemplo? Pode. O Iago, né, os 2 traços maiores dele é rígido com masoca. E o meu é oral. Não, é rígido com oral. Então, eu, em alguns momentos, consigo respeitar o masoca dele quando ele não quer falar. E em alguns momentos, ele respeita a minha oral quando ela quer falar. E aí, a gente entende que eu preciso falar e a gente entende também que ele precisa ficar calado em alguns momentos. E os 2 são rígidos, então tem momentos que um precisa ajudar o outro e falar, olha, amor, tá bom, tá perfeito o jeito que você fez, não precisa melhorar, não precisa ser perfeito... Tá ótimo, para de se cobrar, a gente um ajuda o outro, porque o rígido ele é muito assim, perfeccionista mesmo, tá? Então, essa ajuda que um dá pro outro, esse entendimento que um tem do outro, assim, melhora muito no relacionamento, mesmo que o seu relacionamento já seja um relacionamento saudável, tá, gente? Então é isso aí. Alguém mais tem pergunta? Se vocês tiverem pergunta, saiam daqui do Instagram. A gente vai encerrar a live em 1 minuto, né? Porque vai estourar o tempo. A gente está ao vivo no YouTube. Então basta você digitar aí Iago Ramos no YouTube que você vai encontrar. Ó, Iago Ramos. A gente está ao vivo aqui. Então entra no YouTube ali que a gente vai responder as perguntas porque vai estourar a live aqui do Instagram. Tá? A gente vai deixar essa live gravada. Então, o post já soltou já o post da frase? Não, daqui a pouco. Não. Então a gente vai postar uma frase daqui a pouco, tá? Que é a frase seguinte, você é... assim que acabar a live. Tá. Assim que acabar a live a gente vai postar uma frase e quando a gente postar essa frase, curte lá e comenta
O que você aprendeu nessa live? Por que foi importante para você assistir essa live? Hashtag sacada top. E hashtag sacada top, live top. Gratidão, Então a gente vai ficando por aqui. A gente vai responder as perguntas aqui